No momento em que a porta da frente se fechou com um clique, meu mundo inteiro se despedaçou. Eu estava na sala da minha irmã, ouvindo o táxi se afastar da calçada. Brooke e Jared haviam partido para o cruzeiro no Caribe. 5 dias de sol, bebidas com guarda-chuvinha, enquanto eu cuidava da filha deles. Virei-me com um sorriso, pronta para perguntar a Nola o que ela queria fazer primeiro. Talvez assássemos biscoitos, assistíssemos a um filme, ou lêssemos juntas, como sempre fazíamos. Mas Nola não pegava o iPad. Não digitava mensagens no aplicativo de voz. Ela apenas me encarava, com uma intensidade que eu nunca tinha visto antes em seus 8 anos de vida. Então, minha sobrinha, a menina que eu acreditava ter nascido muda, que não emitia um som desde bebê, abriu a boca. Tia, não beba o chá que a mamãe fez. Ela está tramando algo ruim. A voz dela era clara, perfeita, como se sempre tivesse falado assim. Meu sangue congelou nas veias. Deixe-me voltar 6 horas, porque você precisa entender como cheguei aqui. Como acabei na casa da minha irmã, descobrindo que tudo que eu acreditava saber sobre minha família era uma mentira cuidadosamente construída. Meu nome é Lisa Higgins. Tenho 32 anos. Trabalho como contadora em uma empresa de médio porte em Columbus, Ohio. Nada emocionante, eu sei. Enquanto outros sonham com férias exóticas ou aventuras românticas, eu sonho com planilhas perfeitamente equilibradas. Minha terapeuta dizia que eu usava números para me sentir no controle. Ela provavelmente estava certa. Aquela manhã começou normalmente. Café de sábado, apartamento silencioso. Eu estava realmente aproveitando a paz, quando meu telefone tocou. Brooke, minha irmã mais velha, 6 anos de diferença, mas às vezes parecia 60, com aquela voz doce como mel, que deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. Brooke só usava aquele tom quando queria algo. Lisa, preciso de um favor enorme. Descobri que ela e Jared haviam reservado um cruzeiro de aniversário. 5 dias no Caribe, muito romântico, de última hora, e precisavam de alguém para cuidar de Nola. Claro que aceitei. Sempre aceitava. Adorava minha sobrinha. Apesar de às vezes se comunicar apenas pelo iPad ser exaustivo, havia algo especial em Nola. Seus olhos grandes, atentos, absorviam tudo. Quando eu lia para ela, ela se apoiava no meu ombro, relaxando, como se minha voz fosse um porto seguro. Nola nascerá com uma condição rara, pelo menos, era isso que Brooke dizia a todos, algo neurológico que afetava sua fala. Os médicos teriam descoberto quando ela tinha 3 anos. Brooke dizia que nada poderia ser feito. Eu nunca questionei. Por quê? Ela era minha irmã. Mães conhecem seus filhos. Além disso, eu não estava presente nos primeiros anos de Nola. Aceitei um emprego em Chicago logo após seu nascimento. Boa oportunidade. Não podia recusar. Voltaria para casa no Natal, talvez em alguns finais de semana. Quando Nola completou 3 anos, já estava silenciosa. Brooke já havia construído toda a narrativa. Voltei para Ohio há 2 anos, quando nossa mãe adoeceu. Câncer lento, terrível. Queria estar mais próxima, ajudar. Durante aqueles meses, passei mais tempo com Nola, lendo para ela, trazendo livros, apenas estando presente. Mesmo sem palavras, construímos algo real. Nosso pai, Harold, havia morrido 3 anos antes da mãe, de doença cardíaca. Homem calmo, firme, que consertava tudo sem reclamar. Depois que ele se foi, parecia que a família perdeu a âncora. Quando nossa mãe faleceu, 14 meses atrás, deixou um fundo de cerca de 1,2 milhão de dólares, toda a economia de vida deles, o seguro de vida do pai, tudo. Os termos eram claros, Brooke e eu precisávamos assinar qualquer retirada importante. Nossa mãe era inteligente assim. Ela também me deixou a casa da família, já que Brooke possuía outros imóveis. Achei justo. Hoje, me pergunto se minha mãe sabia de algo que eu não sabia. Voltando àquela manhã de sábado, dirigi até a casa de Brooke perto do meio-dia. Casa bonita, grande jardim, parecia capa de revista. Brooke me recebeu com um abraço, algo incomum, pois ela não era de abraços. Você é minha salvação, Lisa. Ela parecia perfeita, como sempre.
cabelo feito, unhas feitas, malas de grife esperando na porta. Jared carregava as malas para o táxi recém-chegado. Mal olhou para mim, apenas um aceno rápido e um oi murmuradinho. Parecia nervoso, suado, mas Jared sempre fora inquieto. Brooke me guiou pela casa como se eu nunca tivesse estado ali. Cozinha, quarto de Nola, controle da TV. Então abriu a geladeira e puxou um grande termos com tampa amarela. Fiz para você, disse, entregando-me o recipiente. Chá de ervas para o estresse. Você parece cansada, Lisa. Tem trabalhado demais. Algo na maneira como disse me pareceu estranho, insistente demais. Mas sorri e agradeci, como sempre fazia com Brooke. Ela sempre tinha soluções, mesmo quando eu não pedia. O táxi buzinou. Brooke me abraçou novamente, 2 abraços em um dia, definitivamente estranho, e saiu correndo. Jared seguiu sem falar nada. Observei-os entrar no carro e partir. Fechei a porta da frente e me virei para Nola, que estava ali, me olhando como se fosse me contar que o mundo estava acabando. Tia, não beba o chá que a mamãe fez. Ela está tramando algo ruim. Não conseguia respirar, pensar. O termos ainda estava em minhas mãos, de repente pesando como uma bomba. Minha sobrinha, que eu acreditava ter nascido muda, acabará de falar comigo, clara e perfeita, alertando que minha própria irmã tentava me envenenar. Coloquei o termos no balcão como se fosse radioativo. Minhas mãos tremiam tanto que quase o deixei cair. Então me abaixei, ajoelhei diante de Nola, trazendo-me ao nível dos olhos dela. Nola, sussurrei, você pode falar? Ela assentiu. Olhos grandes, assustados, mas com algo feroz, determinado. Sempre pude, tia. Mamãe me mandou parar. O chão pareceu inclinar. Apoiei uma mão para me equilibrar. Mandou parar? Foi quando minha sobrinha de 8 anos me contou uma história que destruiu tudo que eu acreditava sobre minha família. Nola não nasceu muda. Nunca teve condição neurológica. Era mentira. Uma mentira que minha irmã contava há 5 anos, até Nola completar 3. Nola falava como qualquer criança. Suas primeiras palavras, novas palavras todo dia, cantava músicas, fazia 1000 perguntas, dizia eu te amo na hora de dormir. Até que, numa tarde, tudo mudou. Nola brincava no quarto. Sentiu sede e desceu para pegar suco. Mamãe falava ao telefone na cozinha, sem perceber a menina na porta. Nola ouviu palavras. Muitas não entendeu, mas algumas captou. Tia Lisa, dinheiro fora de cena. Quando o papai se for, depois a mamãe, aí pegamos tudo. Confia em mim completamente. Ela é tão burra. Nola tinha 3 anos. Não sabia o que a fora de cena significava, mas entendeu a tia Lisa. E entendeu o jeito frio e cruel com que a mamãe dizia burra. No dia seguinte, inocente e confusa, perguntou: Mamãe, o que significa fora de cena? O rosto de Brooke ficou gelado. Ela agarrou os braços da menina com força, deixando pequenos hematomas, ajoelhou-se até ficar em frente a frente. Se você voltar a falar, com qualquer pessoa, sobre qualquer coisa, ela disse, algo terrível vai acontecer com a tia Lisa. Sua voz é perigosa. Cada palavra machuca ela. Se você ama sua tia, nunca mais faça um som. Entendeu? Nola me amava. Eu era a tia que levava livros ilustrados, que sorria como se ela fosse a coisa mais importante do mundo. Então Nola parou de falar. Tinha apenas 3 anos. Tomou uma decisão impossível, abrir mão da própria voz para me proteger. Eu estava sentada no chão da cozinha de Brooke, lágrimas escorrendo, enquanto aquela criança explicava o sacrifício que fez. 5 anos. 5 anos de silêncio. 5 anos de terror, acreditando que qualquer palavra poderia ferir a pessoa que ela mais amava. E Brooke, minha irmã, a mãe dedicada aos olhos do mundo, usou esse medo. Levou Nola a médicos, encenou preocupação, conseguiu diagnóstico de mutismo seletivo. Mas contou outra história para todos. Disse que era neurológico, de nascença, sem solução. Escondeu os prontuários reais. Eu estava em Chicago, visitando 2 vezes por ano.
Não tinha motivo para duvidar da minha própria irmã falando da própria filha. Meus olhos caíram na placa de cristal sobre a lareira. Mãe do ano. Brooke ganhou no centro comunitário 2 anos antes. Todos elogiavam sua paciência, sua dedicação à filha com necessidades especiais. Senti vontade de jogar aquela placa no sol e ver queimar. O que mais você sabe, meu amor? Perguntei, com cuidado. O que mais você viu? O silêncio tornou Nola invisível. Adultos esqueciam que ela estava ali. Falavam livremente, achando que ela não entendia ou não poderia contar a ninguém. Nola via tudo. Ela viu a mãe treinar minha assinatura, repetidas vezes, em folhas soltas, até ficar quase perfeita. Ouviu conversas sobre o fundo, sobre transferir tudo. Antes de eu perceber qualquer coisa, viu o pai ficar cada vez mais amedrontado diante da própria esposa, concordando com tudo, sem questionar nada. Viu Brooke atuar para vizinhos, amigos da igreja, professores. Máscara perfeita de mãe amorosa, sacrificando tudo pela filha deficiente. E, 2 dias antes, Nola ouviu algo que a fez entender que não podia mais ficar em silêncio. Ela subiu até o topo da escada, como fazia havia centenas de vezes. Os pais estavam na cozinha, planejando. O chá vai deixá-la doente o suficiente para parar no pronto-socorro, disse Brooke. Nada fatal. Só dor de estômago severa, sonolência extrema. Ela vai ficar fora por dias. E a Nola enquanto estivermos fora? Perguntou Jared. A senhora Patterson, da casa ao lado, fica com ela. Já contei que Lisa tem episódios às vezes. Ela acreditou em tudo. Enquanto Lisa estiver no hospital, dirigimos até Indianápolis. Tem um advogado lá que não a conhece. Os papéis falsificados já estão prontos. Transferimos todo o fundo para meu nome. Quando Lisa se recuperar, já terá acabado. Ela nunca vai conseguir provar nada. Não havia cruzeiro. Não havia férias no Caribe. Apenas um plano para me envenenar, falsificar minha assinatura e roubar mais de $1 milhão. Minha própria irmã. Abracei Nola com força. Aquela criança corajosa, incrível. Carregou esse peso por 5 anos. Viu a mãe mentir para todos. E, quando realmente importava, encontrou coragem para quebrar o silêncio. Você me salvou, sussurrei em seus cabelos. Salvou minha vida. Ela me abraçou de volta, braços pequenos, firmes ao redor do meu pescoço. Eu não podia deixar a mamãe machucar você, tia. Não mais. Olhei para o termos no balcão. Inofensivo à primeira vista. Tampa amarela. Chá caseiro da minha irmã amorosa. Prova. Minhas lágrimas cessaram. Algo frio e focado se instalou no peito. Brooke achava que tinha 5 dias para roubar tudo. Achava que eu estaria em uma cama de hospital, fraca demais para impedir. Ela estava muito enganada. A primeira ligação foi para Gavin Mercer. Conheci Gavin na faculdade. Ela seguiu enfermagem. Eu, contabilidade. Caminhos diferentes, amizade intacta. Era o tipo de pessoa que aparecia com sorvete após um término e dizia a verdade mesmo quando doía. Eu confiava nela plenamente. Atendeu no segundo toque. Lisa, o que houve? Gavin, preciso que venha à casa de Brooke agora. Algo aconteceu. Não consigo explicar por telefone. Por favor, só venha. Algo na minha voz a assustou. Ela não fez perguntas. Estou indo. 40 minutos depois, estava na porta, ainda de uniforme, cabelo preso em um rabo de cavalo bagunçado. Olhou meu rosto e me puxou para um abraço. Fala comigo. E eu contei tudo. O chá. O plano. E Nola, doce Nola silenciosa, que falou pela primeira vez em 5 anos para me salvar. Quando terminei, Gavin ficou em silêncio por um longo momento. Depois olhou para Nola, sentada no sofá, nos observando com aqueles olhos grandes e atentos. Gavin se aproximou e se ajoelhou diante dela. Você é a criança mais corajosa que já conheci, disse, em voz baixa. Sabia disso? Nola quase sorriu. Gavin se levantou. Agora isso vira negócio.
Primeiro passo: esse chá precisa ser analisado. Conheço alguém no laboratório do hospital. Dá para fazer uma análise urgente hoje. Se houver algo errado, saberemos pela manhã. Ela calçou luvas de látex, tinha na bolsa, claro que tinha, retirou uma amostra do termos e selou em um pequeno frasco. Que tipo de pessoa envenena chá? Murmurou, balançando a cabeça. Sempre soube que Brooke tinha algo errado. Lembra quando ela disse que aquele corte de cabelo deixou seu rosto menos redondo? Aquilo não foi elogio. Foi guerra psicológica versão irmã. Quase ri. Quase. Agora, continuou Gavin, o que mais temos? Se ela faz isso há tanto tempo, precisa haver mais provas. Olhei para Nola. Meu amor, você disse que sabe onde a mamãe guarda papéis importantes. Ela assentiu e desceu do sofá. No escritório. Tem uma gaveta trancada. Eu sei o código. Como você sabe? Observei enquanto ela digitava. Muitas vezes. Ela nunca percebeu que eu estava ali. Uma pausa curta. Triste. Ninguém nunca percebe a criança quieta. Ela nos levou ao escritório de Brooke. Tudo impecável. Decorado como revista. Mesa grande. Computador. Arquivos. E uma gaveta com trava digital. 0315, disse Nola. 15 de março. Aniversário de casamento. Claro. Brooke adorava sentimentalismo. Fazia ela se sentir inteligente. Digitei o código. A gaveta se abriu. O que encontramos revirou meu estômago. Primeiro, autorizações bancárias com minha assinatura. Quase perfeita. Mas não era minha. O laço do AL maiúsculo estava errado. Qualquer pessoa que conhecesse minha letra perceberia. Brooke praticou. Não foi perfeita. Segundo, extratos do fundo. 14 meses de movimentações. Saques após saques, sempre abaixo de $15.000. Limite que evitava alertas automáticos às autoridades federais. Brooke havia estudado. $180.000. Roubados pela minha própria irmã enquanto eu confiava cegamente. Terceiro, e-mails impressos entre Brooke e um advogado de Indianápolis, Sr. Warren Duquer. Falavam de transferência emergencial do fundo. Citavam minha suposta instabilidade mental, minha incapacidade de administrar finanças. A reunião marcada para o quarto dia. Exatamente quando o cruzeiro estaria no auge. Quarto, e isso quase me destruiu, um arquivo rotulado, Lisa, saúde mental. Dentro, páginas e páginas de anotações na caligrafia de Brooke. Comportamentos erráticos. Depressão. Episódios paranoicos. Tudo inventado. Tudo falso. Ela estava construindo um rastro de papel preparando-se para me pintar como mentalmente estável, caso eu contestasse a fraude. Minha própria irmã planejava me chamar de louca, destruir minha credibilidade, levar tudo e me deixar sem nada. Nem mesmo minha reputação. Gavin fotografou cada documento. Cada página. Cada data. Fraude premeditada, disse, séria. Isso não é impulso. Ela planeja isso há mais de um ano. Meu cérebro de contadora já organizava tudo. Datas. Padrões. Valores mensais. Assinaturas imperfeitas. Números não mentem. E esses números contavam uma história clara. O celular de Gavin vibrou. Laboratório. Plantão noturno. Análise rápida do chá. Resultado: combinação concentrada de laxante potente e erva sedativa. Não letal, mas incapacitante. Quem bebesse ficaria violentamente doente, quase inconsciente, por 48 a 72 horas. Nível hospitalar. Exatamente como Nola disse. Brooke não queria me matar. Era esperta demais. Só precisava me tirar de cena tempo suficiente para roubar tudo. Pensei na minha poupança de emergência. $8.000, em um banco que minha família não conhecia. Um conselheiro financeiro me disse, anos atrás,
para sempre ter dinheiro para fugir. Segui o conselho em silêncio. Agora, aquele dinheiro seria minha arma. Às vezes, planejamento financeiro entediante salva vidas. Havia mais uma ligação a fazer. Kevin Calavai. Estudávamos juntos na faculdade. Ele foi para o direito. Eu para a contabilidade. Agora era promotor assistente em Franklin County. Liguei. Contei tudo. Após um longo silêncio, ele disse: Lisa, isso é fraude, falsificação, tentativa de envenenamento. E o que sua irmã fez com aquela criança, controle coercitivo. Abuso psicológico. Muito sério. O que faço? Perguntei. Você cuida da parte legal, respondi. Coordene com a polícia local e com o FBI. Isso cruza fronteiras estaduais. Vamos contatar o advogado de Indianápolis também. Ele pode ser cúmplice sem saber. Ou não. Descobriremos. Brooke não pode saber que descobri. Se perceber, pode fugir com qualquer dinheiro que ainda tem acesso. Faça-a acreditar que o plano dela está funcionando perfeitamente. Olhei para o termos na cozinha. Eu precisava fingir que bebi. Fingir que estava doente. Fingir fraqueza. Fingir incapacidade. Enquanto minha irmã ia a Indianápolis roubar minha herança. 3 dias de atuação. O papel da minha vida. Posso fazer isso, disse. E acreditava. Dia 2. Hora de virar atriz. Sentei na sala de Brooke, celular na mão. Nola ao meu lado. Quietinha. Mesmo podendo falar, ainda observava tudo. Velhos hábitos morrem devagar. Disquei para Brooke. Caiu direto na caixa postal. Como esperado. Se estivesse em cruzeiro, teria sinal limitado. Claro que não estava em cruzeiro. Estava em um hotel em Indianápolis, planejando roubar minha herança. Mas eu precisava jogar o jogo. Brooke, algo está muito errado, disse, com voz fraca. Trêmula. Patética. Passei a noite toda vomitando. Tonta. Mal consigo levantar. Acho que preciso ir ao hospital. Nola está bem. A senhora Patterson pode ficar com ela se eu precisar ir ao pronto-socorro. Sinto muito por atrapalhar sua viagem. Vou me virar. Desliguei. Mãos firmes. Coração gelado. Gavin, sentada à minha frente, levantou o polegar. Performance digna de Oscar. Sério? Perguntei. O tremor no final da voz. Chels Kiss. Aprendi observando Brooke fingir emoções a vida inteira. 2 horas depois, mensagem de Brooke. Não ligação. Não áudio. Não preocupação. Um texto. Ah não. Melhore logo. Não se preocupe com Nola. A senhora P é ótima com crianças. Descanse e se cuide. Te vejo em alguns dias, coração crescente. Fiquei olhando para a tela. Minha irmã tentou me envenenar. Planejava roubar mais de $1 milhão. E respondeu com um coração rosa e um ponto de exclamação. Pelo menos um emoji preocupado, Brooke. Gavin leu por cima do meu ombro. Sua irmã é sociopata. Sociopatas de verdade tentam mais ponto nas horas seguintes. O marido de Gavin, Diti, nos deu uma aula rápida de rastreamento em redes sociais. Jared não era cuidadoso como Brooke. Instagram dele com localização ativa. Selfie em café ontem de manhã, sorrindo, geotagged, Indianápolis. Sem praia, sem navio, sem pôr do sol caribenho. Exatamente onde Nola disse. Enquanto Gavin rastreava digitalmente, voltei à gaveta de evidências. Brooke era meticulosa. Mantinha registros de tudo. Achei cartas antigas, datadas dos últimos meses da mãe. Minhas mãos tremiam ao ler. Eram de Brooke para Patrícia, nossa mãe, enquanto lutava contra câncer, fraca e assustada. Nelas, Brooke exigia mudar o testamento. Deixar tudo para ela. Me excluir totalmente.
Liz é solteira, sem responsabilidades. Eu tenho filha, preciso desse dinheiro. Você sempre a favoreceu. Aproveite a chance para acertar as coisas. Se me amou algum dia, faça isso. Manipulação, culpa, crueldade sobre uma mulher morrendo. Encontrei a resposta da mãe, manuscrita em papel pessoal. Letra trêmula, corpo fraco, mas palavras firmes. Não punirei Lisa por ser responsável. Não recompensarei ganância. O fundo permanece igual. Fim da discussão. Não toque nisso de novo. Amo você, mas estou desapontada com quem se tornou. Patrícia recusou. Mesmo no leito de morte, me protegeu. Brooke esperou. Esperou a mãe morrer. E começou a falsificar. Sentei no chão daquele escritório perfeito, com palavras finais da mãe em mãos, e chorei. Não por mim. Por ela. Pela traição que viu na própria filha antes do fim. Tia? Vozinha de Nola na porta. Sim, querida. São cartas da vovó? Sim. Ela se sentou ao meu lado, mãozinha na minha. Vovó me contou uma coisa, sussurrou. Quando mamãe não estava, disse, observe sua mãe, pequena. Algo errado no coração dela. Achei que fosse doença do coração. Não entendia. Acho que vovó sabia. Ela sempre enxergava pessoas claramente. Disse devagar. Acho que confiava que eu descobriria a verdade eventualmente, e que você seria corajosa quando importasse. Nola apertou minha mão. À noite, Kevin calava e ligou com novidades. A máquina legal se movia rápido. Polícia local ciente de tudo. Fraude, falsificação, tentativa de envenenamento, levados a sério. FBI consultado. Fraude interestadual, crime federal. Brooke tinha transformado isso em caso federal sozinha. Advogado Warren Duquer, de Indianápolis, contatado. Desconfiava de algumas assinaturas. Ao ser informado da verdade, cooperou integralmente. A armadilha foi marcada para o quarto dia. Brooke e Jared entrariam no escritório esperando completar o roubo, mas a polícia estaria lá. Seu trabalho, lembrou Kevin, é continuar fingindo. Mandar atualizações de saúde, fazê-la acreditar que tudo corre bem. E eu fiz. Dia 2, mensagem. Ainda muito fraca. Médico acha que pode ser intoxicação alimentar. Estranho. Nola está ótima com Sra. Patterson. Dia 3, mensagem. Mal consigo segurar água. Muito fraca. Não encurte sua viagem. Vou ficar bem. Só preciso descansar. Cada mensagem imaginava Brooke lendo, sorrindo, achando que sua irmã idiota e confiável estava exatamente onde queria. No mesmo dia, Kevin providenciou especialista em defesa da criança para ouvir Nola. Gravação feita com psicólogo infantil presente, seguindo o protocolo legal para testemunhas menores. Nola nervosa, pés balançando na cadeira grande demais. Mas, quando as perguntas começaram, sentou-se ereta. Usou a voz, ainda nova, mas firme. Ainda estranha após 5 anos de silêncio, Nola contou tudo. O que ouviu aos 3 anos, as ameaças, o medo, a decisão de parar de falar, os anos de observação, a noite em que escutou o plano do chá. Quando terminou, olhou para mim através da janela de observação. É a coisa mais que falei desde que tinha 3 anos, disse. Minha voz está cansada, mas é boa. É como se tivesse prendido a respiração debaixo d'água por anos. E finalmente subi para respirar. Quis correr e abraçá-la, mas precisei esperar. Protocolos. Quando finalmente me deixaram vê-la, abracei-a tão forte que provavelmente tirei o ar dela. Mais um dia, disse. Só mais um dia e acaba. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Mais um dia. Dia 4. Indianápolis, Indiana. 10h15 da manhã. Escritório de Warren Duquer, terceiro andar de prédio comercial com vista para o centro, que ninguém aproveitaria hoje. Eu não estava lá pessoalmente. Kevin organizou transmissão de vídeo segura para que eu assistisse da sala de Brooke. Nola segurava minha mão ao lado.
Gavin estava do outro lado. Assistimos à câmera do saguão. Brooke e Jared entraram pela porta principal. Brooke parecia perfeita, roupa profissional, joias discretas, expressão preocupada cuidadosamente ensaiada. Carregava uma pasta de couro, a mesma do escritório, cheia de documentos falsificados e sonhos roubados. Jared parecia prestes a vomitar, suando pela camisa bonita, olhos desviando pelo saguão. Ele sabia que algo estava errado. Sempre soube, mas era fraco demais, medo demais da esposa para impedir. Eles se aproximaram da recepcionista, sorriram, deram nomes. Ela sorriu de volta e os conduziu pelo corredor até a sala de reuniões, onde 3 pessoas aguardavam. Brooke entrou primeiro, confiante, pronta para fechar o maior roubo da vida. Warren Duquer estava à cabeceira, cabelo grisalho, sério. Não sorriu, não se levantou para cumprimentar. 2 outros, homem e mulher, roupas civis, profissionais. Brooke hesitou na porta. Achei que essa reunião era privada. Aquela voz doce de mel novamente, usada quando sentia que algo estava errado. Resposta de Duquer, firme. Senhora Whitford, por favor, sente-se. Estes são os detetives Morrison e Park. Tem algumas perguntas sobre a documentação apresentada. Pelo vídeo, observei o rosto da minha irmã, o lampejo de confusão, o cálculo rápido nos olhos, a decisão de bancar a ousada. Sentou-se, cruzou as pernas, mãos sobre a mesa. Claro, farei o possível. Algum problema com os papéis? Detetive Morrison, calmo, quase amigável, pediu para Brooke confirmar identidade, relação comigo, papel como corresponsável pelo espólio dos pais. Brooke confirmou, suave, confiante. Ainda achava que conseguiria se safar. Morrison colocou 2 documentos lado a lado, à esquerda, minha assinatura nos formulários falsificados, à direita, minha assinatura real de registros bancários. Senhora Whitford, pode explicar por que essas assinaturas não conferem? Por um segundo, quase um piscar de olhos, vi pânico atravessar o rosto de Brooke. Depois, a máscara voltou. Minha irmã tem caligrafia inconsistente. Sempre foi assim. E, francamente, não é mentalmente estável. Tenho documentação sobre sua instabilidade. Posso mostrar. Detetive Park interrompeu. Revisamos seus documentos sobre supostos problemas mentais da sua irmã. Interessante, empregadora a descreve como uma das mais detalhistas que já trabalharam com ela. Médico confirma excelente saúde física e mental. 3 colegas atestam estabilidade e confiança. A máscara rachava. Eles não a veem como eu vejo, Morrison disse, firme por baixo da calma. Agora, temos registros bancários mostrando $180 mil em retiradas não autorizadas em 14 meses. Correspondência com este escritório sobre transferências emergenciais do fundo. Análise forense das assinaturas provando falsificação. Laboratório confirmou, o chá que preparou continha sedativos e laxantes suficientes para hospitalizar alguém por dias. Jared fez som de animal ferido. Brooke congelou. A expressão doce sumiu. Sobrou frieza e desespero. Morrison então mostrou um tablet. Há mais uma prova que queremos que ouça. Pressionou play. Voz infantil encheu a sala. Clara, firme, inconfundível. Tia Lisa, mamãe me disse aos 3 anos que se eu falasse, algo ruim aconteceria com você. Disse que minha voz era perigosa, que cada palavra machucaria você. Então, fiquei 5 anos em silêncio para proteger minha tia. Gravação continuou, Nola relatando o que ouvirá aos 3, o telefonema, a noite antes do cruzeiro, cada detalhe. Não podia deixar mamãe machucar a tia Lisa. Ela foi a única que realmente me viu. Mesmo sem falar, me ouviu. Fim da gravação. Silêncio absoluto. Brooke encarou o tablet como se tivesse dentes e tivesse mordido. Isso não é. Ela não pode. Ela é muda desde os 3 anos. Não fala, gaguejou. A senhora inventou, senhora Whitford, disse Morrison, quase gentil. Confirma que acreditava que sua filha não podia falar. Mas, segundo registros médicos verdadeiros, Nola tinha mutismo seletivo, condição psicológica frequentemente causada por trauma ou medo.
Sua filha ficou em silêncio porque você a aterrorizou por 5 anos. Isso é abuso psicológico infantil, somado a fraude, falsificação e tentativa de envenenamento. Rosto de Brooke se contorceu. Máscara não rachou, quebrou completamente. Real Brooke finalmente visível. Ela devia permanecer quieta. Nunca deveria falar. Brooke. Voz trêmula de Derek. Pare de falar. Basta. Quero advogado. Separado. Cooperarei. Contarei tudo. Planejou tudo, assinaturas, transferências, chá. Tive medo dela. Testificarei. O que precisarem. Brooke virou-se furiosa para ele. Covarde patético. Depois de tudo que fiz por nós. Senhora Whitford, disse detetive Park, está presa. Levante-se e coloque as mãos nas costas. O narrador, algemas clicaram nos pulsos. Ainda falava, tentando justificar, manipular, mas ninguém mais podia ser manipulado. Todos na sala viram as provas. Todos ouviram o testemunho da própria filha. Foi conduzida para fora da sala, do prédio, até o carro da polícia. Observei pela transmissão, minha irmã, filha adorada, mãe perfeita. A mulher que aterrorizou uma criança de 3 anos e tentou envenenar sua própria irmã desapareceu no banco traseiro do carro. Senti Nola apertar minha mão. Olhei para ela. Acabou, sussurrou. Acabou. Gavin soltou um longo suspiro. Bem, acho que vão querer de volta aquela placa de mãe do ano. Mandamos pelo correio para ela, agora atrás das grades? Quase ri. Quase. A justiça estava chegando. Mas ainda havia uma última coisa a fazer. 2 semanas depois, Tribunal de Família do Condado de Franklin. A sala era pequena, funcional, nada do drama grandioso dos filmes, só fluorescentes, cadeiras desconfortáveis e um banco de juiz que já vira 1000 famílias destruídas. Mas naquele dia, algo estava sendo reconstruído. Sentei-me à mesa da frente, vestida com meu melhor traje profissional, o mesmo que usaria em reuniões importantes com clientes. Mas nada na vida profissional jamais seria tão importante quanto isso. Nola estava ao meu lado. Ela mesma escolheu o vestido naquela manhã, roxo, sua cor favorita. Penteou o cabelo sozinha. Estava nervosa, eu percebia, o pé batia de leve sob a mesa. Mas não estava mais em silêncio. O juiz revisava o processo: prisão de Brooke, acusações de fraude, falsificação, tentativa de envenenamento, 5 anos de abuso psicológico contra uma criança. Jared abriu mão de seus direitos parentais em troca de cooperação. Sabia de tudo. Não fez nada. Não merecia ser pai de Nola. E, no fundo, sabia disso. O juiz ergueu o olhar dos papéis, olhos gentis por trás de óculos de aro fino. Revisei o pedido de custódia emergencial. Considerando as circunstâncias, prisão da mãe, cooperação do pai, documentação extensa de abuso psicológico, estou pronto para decidir. Ele olhou diretamente para Nola, não para mim. Jovem senhora, sei que recentemente voltou a falar após anos de silêncio. Isso exige coragem enorme. Nola sentiu. Apertava minha mão tão forte que eu perdi a circulação. Gostaria de te perguntar diretamente, com suas próprias palavras, onde deseja morar? Ela olhou para mim, depois para o juiz, depois de volta para mim, e então se levantou. 8 anos, 1,20 m, vestido roxo, mais coragem que muitos adultos jamais teriam. Quero morar com minha tia Lisa, disse. A voz clara, firme, a voz que abandonou por 5 anos para proteger alguém que amava. Ela é a única que realmente me viu. Mesmo quando eu não podia falar, ela me ouviu. Ela lia para mim, ficava comigo. Nunca me fez sentir que havia algo errado comigo. Pausou e completou. Além disso, ela faz panquecas deliciosas. Risos contidos percorreram a sala. Até o juiz sorriu. Ele assinou os papéis. Custódia emergencial concedida a Lisa Higgins. Ao sair do tribunal, não conseguia parar de olhar para Nola. Ela falava sem parar sobre a sala de audiência, o que queria para o almoço, um pássaro no parapeito da janela, se poderíamos ter um cachorro algum dia.
5 anos de silêncio. Agora, ela não parava de falar e eu não queria de outro jeito. Naquela noite, jantamos no meu apartamento, nosso apartamento. Eu já havia começado a transformar o quarto extra em quarto de Nola, paredes roxas, escolha dela, estantes por toda parte, cantinho de leitura aconchegante perto da janela. Tia Lisa disse, com a boca cheia de macarrão. Sim, querida. Posso te contar sobre dinossauros? Sorri. Claro que sim. Seguiu-se uma palestra de 25 minutos sobre todas as espécies que Nola já estudará, com análise detalhada de quem venceria em lutas. Velociraptores eram superestimados por causa dos filmes, T-Rex tinha vantagem injusta por causa da mídia. O verdadeiro vencedor, segundo Nola, seria o Ankylosaurus, um tanque com arma embutida. Acompanhei cada palavra, sério. Não precisava entender teoria de combate de dinossauros. Precisava apenas ouvir. Nola começou terapia na semana seguinte, com um especialista em trauma infantil. As sessões eram difíceis. 5 anos de medo e silêncio não desaparecem da noite para o dia. Houve dias ruins, quando ela se calava novamente, quando o velho terror voltava. Mas houve mais dias bons, dias de risadas, de cantar no banho, de voltar da escola cheia de histórias sobre amigos que nunca a conheceram como a menina muda, apenas como Nola. Brooke enfrentou múltiplas acusações criminais. Evidências esmagadoras. Fez acordo para evitar julgamento. Eu não participei das audiências. Tinha coisas melhores para fazer. O fundo fiduciário foi congelado e auditado. A maior parte do dinheiro roubado foi rastreada e recuperada. Tornei-me a única administradora, gerindo com cuidado nosso futuro, meu e de Nola. Vendi a casa da família. Memórias demais, complicadas demais. Usei parte do valor para criar um fundo educacional para Nola. O restante foi para economias. Dinheiro de segurança multiplicado. Às vezes penso na minha mãe, na carta que escreveu para Brooke, firme mesmo com o câncer tomando seu corpo. Na advertência silenciosa à neta, algo está errado no coração dela. Patrícia Reza enxergou a verdade sobre a própria filha. E mesmo morta, protegeu quem merecia. Gosto de pensar que ela estaria orgulhosa do desfecho. No último sábado de manhã, Nola e eu tomamos café na varanda do meu apartamento. Nada sofisticado. Panquecas, suco de laranja, sol de início de outono. Nola contava sobre um sonho, um pinguim dirigindo um carro, um castelo feito de waffles e um dragão educado chamado Gerald, que pedia desculpas cada vez que queimava algo por acidente. Nada fazia sentido. Perfeito. Sorvi meu café e ouvi de verdade. Realmente ouvi. É assim que família deve soar. Não silêncio, mentiras ou medo. Apenas isso, uma criança falando sobre castelos de waffles. Luz da manhã atravessando árvores. 2 pessoas que escolheram estar juntas, conversando sobre tudo e nada. Nola parou no meio da história e olhou para mim. Tia Lisa, obrigada por ouvir. De verdade ouvir, mesmo quando eu não podia falar. Apertei sua mão. Sempre, querida. Sempre. Às vezes, os mais silenciosos não são fracos. Apenas esperam alguém em quem confiem para finalmente falar. Nola encontrou sua voz. Eu encontrei minha família. Algumas histórias têm finais felizes. A nossa estava apenas começando.